Olá pessoal, hoje o vídeo é para quem está perdido. Se você está perdido aí na vida, não sabe onde colocar teu pensamento, não sabe no que pensar, não sabe o que fazer, não sabe como agir, eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Isso aqui é só uma proposta, eu vou propor isso para você, aí fica a seu critério. Lembrando que não existe verdade absoluta. Melhor dizendo, existe sim a verdade absoluta do que eu conheço, do meu entendimento, é a verdade dos seus sentimentos, do seu pensamento. Ou seja, a verdade é aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Tá? Aquilo que você está sentindo, pensando nesse momento é a verdade absoluta para você. Tá? Então eu quero partir do princípio aqui com 3 frases, as quais eu sempre tento lembrar delas para me ajudar. Uma delas é: a prática leva à perfeição. A outra é: não pense, vai lá e faça. E a outra frase, é uma frase que eu comecei a ouvir de um tempo para cá, é a frase que diz o seguinte: não reclame daquilo que você permite. Voltando naquela frase, vai lá e faça. Por que que eu digo vai lá e faça? Não fique esperando nada de ninguém, tá? Não fique, porque sempre que você espera algo de alguém, as coisas não vão sair do seu jeito. Se você tem a possibilidade de fazer, vai lá e faça, não pense, tá? A outra frase que eu falei, que é a frase do a prática leva à perfeição, é mais ou menos tipo o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu estou praticando a falar com vocês, a falar através dessa câmera. Então isso vai me levar à perfeição. Então entenda, ninguém é perfeito, mas quando você vai praticando, tá? Quando você vai praticando, você vai ficando perfeito naquilo que você pratica. E uma das coisas, né, que eu venho praticando bastante é a questão dos meus sentimentos, os meus pensamentos. Lembra que nesse canal aqui eu sempre falo que eu nasci de uma família com problemas com álcool, esquizofrenia, etc. Pois é, eu nasci já uma pessoa esquizofrênica. Fui diagnosticado depois de mais velho. Mas durante esse período de novo, até os 30 anos, no qual fui diagnosticado, eu vivi esquizofrênico e não sabia. Eu vivi uma pessoa perdida, tá? Só levando prejuízo. Só atraindo problemas para a vida, tá? Aí vem aquela palavra a qual, né, você não pode reclamar daquilo que você permite. Pois é, eu estava permitindo todo quanto é tranqueira na minha vida, né? Mas eu vivia reclamando. E a questão de reclamar, vem aquela questão de ficar com raiva, com ódio, com rancor, né? Então por isso que a pessoa esquizofrênica, né, não só elas, mas mais elas, vivem carregadas de ódio, de rancor, porque elas permitem que as pessoas abusem delas e depois elas ficam reclamando. Mas pense bem, agora uma vez você sabendo disso, então você vai praticar os seus pensamentos, você vai agir de outra forma, pensar de outra forma, sentir de outra forma, vai lutando para melhorar os seus pensamentos, mudar os seus pensamentos, e vai devagar eliminando a questão do ódio, do rancor, tá? Então esse negócio de sentimento de ódio, de rancor, sentimento de inveja, só atrapalha a nossa vida, atrapalha nós se relacionar com as pessoas. Porque, veja bem, não quer dizer que tem que se colocar na mão, ficar dependente de pessoas, porque as pessoas nada mais é gente igual a gente mesmo. E a gente vive buscando a aprovação das pessoas, buscando ser aceito por elas, esquecendo que elas nada mais é do que pessoas iguais a gente, pessoas perdidas também. Tem uma frase que William Shakespeare fala, que ele fala desta forma: que época terrível é essa onde um burro querendo ensinar o outro. E aqui na Terra, entre os humanos, um quer mais saber mais do que o outro. Tá? Você pode ver que está cheio de gente ensinando aí. E incluindo os profissionais. Você já deve ter ouvido falar em o ovo faz bem. E aí de repente vem um outro e fala que não, que o ovo não faz bem.
Então você deve ter ouvido isso. Agora mesmo eu ouvi falar que agora a gente deve tomar água com sal. Até então deveria tomar água, tomar 2 litros de água. E antes disso, eu nunca tinha ouvido falar que a gente tinha essa necessidade de tomar água direto. Então sempre tem uma invenção, sempre tem alguém falando algo. E aí, qual é a verdade? Quem está falando a verdade? Enfim, então a gente não sabe exatamente qual é a verdade. É claro que... Mas enfim, você está entendendo o que eu quero dizer. A verdade absoluta é aquilo que você acredita. Se você está perdido, esse vídeo é para você. Tá? Tem aí 3 frases aqui que vem me ajudando bastante, que é uma delas a qual você pratica e você consegue a perfeição. Quer dizer, a prática leva à perfeição. A outra é vá lá e faça. Ou seja, não pense, vá lá e faça. Né? Quer dizer, não fique esperando que as pessoas façam por você. E a outra frase, a qual venho utilizando e adotei agora há algum tempo, não reclame daquilo que você permite. Entende? Então, a prática leva à perfeição. Tipo, eu estou praticando aqui a falar com você. Tá? Eu, até um tempo atrás, eu era dependente de drogas, dependente de álcool, e tinha aí um quadro esquizofrênico e não conseguia me expressar, tinha dificuldade para falar com as pessoas, e hoje eu estou aqui falando de frente com a câmera, falando para você. Pois é, tudo é questão de prática. Você precisa praticar, sempre praticar, em tudo na sua vida você precisa praticar. Você precisa praticar os seus sentimentos positivos, você precisa praticar os seus pensamentos positivos, você precisa praticar a dizer não, você precisa praticar a se desviar do mal. Tem pessoas que já foram treinadas lá no passado, mas tem muitas que não foram treinadas, pelo contrário, elas foram treinadas a ser agressiva, né? E ser agressivo não é conveniente. Quem é agressivo só leva prejuízo. O certo é a gente ser uma pessoa que age, não reativo. Então, a prática leva à perfeição. As pessoas que já sabem, né, que já vêm desde pequeno, que sabem se defender desde pequeno, essas já foram treinadas pelos pais quando eram pequenas. E eu, por exemplo, não fui treinado pelo meu pai para se defender. Eu fui treinado para agredir, né? Era um ambiente cheio de dificuldades, cheio de provas, era um ambiente estressante e agressivo. Então eu fui treinado a ser agressivo. E por outro lado, eu não conseguia me defender na sociedade. A única maneira que eu tinha para defender era atacando. E não serve, você não consegue se defender atacando na sociedade. Pelo contrário, você só leva prejuízo quando você quer se defender com ataque. O certo, a melhor forma de se defender é agindo, tá? E agir como? Agir com tranquilidade, com calma, né? Tem situações que a gente não precisa agir com grosseria, agir com agressividade. Então, como eu disse, a prática leva à perfeição. Se você for praticando os seus pensamentos, praticando os seus sentimentos, como você deve pensar, como você deve agir, praticando dizer não, praticando a dizer sim, tudo na hora certa. Porque muitos de nós fomos ensinados a atacar em vez de se proteger, em vez de se defender. E dizer não também é se defender. E muitas pessoas não conseguem dizer não, ou seja, não conseguem se defender. Porque quando pequena, ela foi ensinada a atacar. E atacar não significa dizer não. Ou você é hostil, irônico, né? Ou você é irônico com a pessoa. Enfim, tem vários comportamentos que, em vez de você se defender, você está agredindo, você está reagindo. Então, esses comportamentos não te dá razão, né? Você perde a razão quando age
com agressividade. Então a melhor forma de se defender é agindo, ser assertivo. Ser assertivo é você colocar a pessoa no lugar dela. E às vezes as pessoas vêm com malícias, com má intenções, né? Vem querer tirar proveito, dependendo da situação em que você está. E se você for assertivo, você não agride ela. Por mais que ela venha com uma sutil agressão, porque as pessoas, né, muitas pessoas agridem a gente sutilmente. E às vezes para os outros lá fora, né, elas não estão agredindo, elas fazem isso velado, ou seja, sutilmente. Então, a prática leva à perfeição. Comece a praticar, a praticar. Tem também a questão do olhar. Você precisa praticar o seu olhar, né? Tem muitas pessoas que se perdem no olhar ao caminhar pela sociedade, no meio da multidão. Elas ficam focadas, prendendo o olhar com outras pessoas, retornando o olhar, e a Bíblia já nos alerta a respeito de não ficar olhando para lá e para cá. A Bíblia diz que a gente deve olhar diante da gente, olhar firme para frente, em vez de ficar perdendo tempo com olhares. Aliás, a questão do olhar também, você pode atrair problemas para a sua vida por conta do seu olhar. Você ficar focado onde não deve focar, olhando para onde não deve olhar, né? Porque quando a gente olha em demasia para tal pessoa, para tal coisa, isso dá a entender, né, várias coisas que não são positivas. Dá a entender coisas negativas, de você ficar olhando em demasia para tal lugar, para tal pessoa. Então a Bíblia já nos alerta sobre a questão do olhar. É preciso que a gente treine a questão do olhar. E às vezes você vê uma pessoa e fica ali olhando, né, demorando o olhar naquela pessoa. Isso não é conveniente. Então a Bíblia nos alerta na questão do olhar também. Além também dela nos alertar sobre a fala. É importante que a gente fale pouco. É importante que a gente controle a nossa língua. É importante que a gente controle as nossas emoções. Então, se você está perdido, esse vídeo é para você, tá? Esse vídeo é para você. Se você não sabe como agir diante dessa multidão de pessoas na sociedade, a melhor forma de você agir é não agredindo. Não haja com agressão. Não reaja. Seja assertivo. Agir. Até você ficar em silêncio já é um modo de ação, tá? A ser assertivo é uma outra parte que você coloca a pessoa no lugar dela sem ofendê-la. Isso não quer dizer que você vai agradar a pessoa, mas você não vai ofendê-la, tá? Ser assertivo é ser mais firme, mais seguro das palavras, entender claramente o que a pessoa, né, falou e responder claramente para ela. Isso é ser assertivo, ser claro com ela, em vez de rodeios, né? Em vez de ficar rodeando, em vez de ficar enrolando. Então, se você está perdido, esse vídeo é para você, tá? Você pode trabalhar os seus olhares, trabalhar as suas falas, trabalhar os seus pensamentos, não deixar que os pensamentos te conduzam, porque tem pessoas que pensam e já fala. Ela pensa e já age ou reage. Então é preciso também que pratique isso com os próprios pensamentos, com a própria boca, com o próprio comportamento, com os próprios olhos. Então a prática leva à perfeição. É praticando os seus pensamentos, como pensar, por que estou pensando isso, por que estou fazendo aquilo, por que estou pensando desta forma, o que estou sentindo, né?
Será que é verdade realmente o que essa pessoa está falando? Você tem que pegar o seu pensamento e colocar em vários lugares, né, em vários pontos. Você tem que encontrar várias possibilidades no seu pensamento. Não pode colocar o pensamento, focar o pensamento em algo e já agir. Querendo ou não, a gente permite que o mal haja na nossa vida. E a gente fica nervoso, irritado, fica com raiva, com ódio, por conta de que a gente permitiu. E como a gente permite? Basta um olhar, né? Basta um olhar errado, você permite que o mal se aproxime de você. Não é à toa que a Bíblia fala, né? Se você ficar focando um olhar aonde não deve, ficar fixando, insistindo no olhar aonde não deve, você está, de certo modo, permitindo algo. Você está permitindo que algo aconteça. Então, o controle está em você. É você que controla tudo. Tá? Com seu olhar, com sua boca, com seu pensamento. Não é à toa que Jesus deu essa autonomia para nós. As pessoas se enganam que Jesus cura as pessoas. Não, Jesus veio dizer que nós mesmos se curamos. Ele veio nos dar essa autonomia, que nós temos esse poder, assim como ele. Você percebe que ele fala que se nós agirmos da forma que ele agiu, nós também faremos coisas as quais ele fez, e até mais. Então, você percebe que ele deu essa autonomia, ele não ficou ali como o principal mestre, ele abriu essa possibilidade para nós também. Então, Jesus não cura ninguém. Jesus disse que nós mesmos se curamos se a gente seguir os passos dos quais ele disse que precisa ser seguido. Então, a prática leva à perfeição. Pratique tirar o olhar da onde você não deve ficar olhando. Pratique ficar em silêncio. O silêncio também quer dizer algo, tá? O silêncio às vezes quer dizer muito mais do que uma palavra. Com o silêncio, você pode calar a boca de alguém. Com o silêncio, você pode evitar uma tragédia, uma discórdia. Com o silêncio, você pode fazer as pessoas pensarem melhor. Então, o silêncio diz muito. O olhar também diz bastante. Você não dá possibilidade para as pessoas agirem através do seu olhar também. Então aplique isso, pratique isso. Tá? E os pensamentos e os sentimentos estão dentro de você. Eles são verdades. Eles são verdades absolutas. E aí, aquilo que você acredita é o que manda. É o que determina o seu destino, naquilo que você crê. Tá bom? Lembrando que eu fui uma pessoa esquizofrênica, nasci esquizofrênico, com 30 anos mais ou menos, diagnosticado esquizofrênico, e vivi um longo período aí cambeteando, usando drogas, uma hora drogas, lista, outra hora em lista, que é o remédio, que a proposta aí do sistema é você se curar. Segundo um psicólogo, um ex-psicólogo meu, dizia que o remédio era uma droga do bem. Por um lado, até que ele tinha razão. Mas um dia desse eu falei que a gente ficava mais vulnerável com as drogas ilícitas. Mas com as drogas lícitas também, que é o remédio, a gente também fica vulnerável. Basta você olhar para pessoas que vivem tomando remédio, né, atravessa a vida tomando remédio, aí elas perdem a proatividade, perdem a ação, tudo porque ela não conseguiu administrar ela própria, ela não conseguiu ter posse, controlar os seus sentimentos, controlar a sua raiva, o seu ódio, controlar o seu estresse. Então,
Jesus veio para nos dizer que a prática leva à perfeição. Vá praticando se relacionar melhor com as pessoas, vá praticando se afastar do mal, vá praticando a dizer não, vá praticando a sentir compaixão em vez de sentir ódio, vá praticando evitar falar, vá praticando ouvir mais. Enfim, a prática leva à perfeição. Tá bem? Se você está perdido, esse vídeo é para você. Pratique. E as coisas só vão te afetar se você permitir, né? Às vezes uma palavra que você ouve, ela só vai ter efeito em você se você permitir. Se você ficar em silêncio e não dar ouvido e saber digerir aquilo dentro de você, você saber realmente quem você é, por mais obscena, por mais ofensiva que você pense que seja aquela palavra, você sabe quem você é, aquilo não vai te abalar. Então pratique, a prática leva à perfeição. E só te afeta aquilo que você permite. Não reclame daquilo que você permite. Tá? Aprenda a falar não, aprenda a desviar o olhar, aprenda a não olhar de novo, aprenda a não ser hostil. Enfim, pratique, né? Treine você, porque você quando pequeno não foi treinado pelos seus pais. Tem muitas pessoas que são treinadas e hoje ela tem uma vida mais tranquila. Ela tira de letra o seu relacionamento na sociedade porque ela foi treinada desde pequena a agir e pensar daquela forma. O ambiente no qual ela viveu era um ambiente mais saudável, menos estresse, mais verdades. A maioria dos ambientes na sociedade foi ambiente estressante. Ambiente tipo o meu, um ambiente conturbado, cheio de discórdia, de mentiras, de manipulação entre ali os próprios irmãos, entre a própria família. E hoje a gente vê espalhado por todo lugar essa questão da manipulação. As pessoas manipulam umas às outras e acham normal isso, e às vezes nem ela própria sabe que está manipulando a outra. E se a gente deixa, a gente é manipulado o tempo todo. Às vezes a pessoa abusa de você e acha normal aquilo. Ela manipula você, ou seja, ela faz de você aquilo que ela quer, né? Ela faz você agir do gosto dela. Isso é manipulação. A não ser que seja um trabalho, o encarregado manda você fazer isso, fazer aquilo. Mas mesmo assim ainda acontece de mesmo no trabalho existir manipulação, a pessoa manipular a outra, fazer ela fazer aquilo que ela quer, do jeito dela. Um dia desse eu falei a respeito de uma pessoa propor algo, só que na hora de ser realizado esse algo, ela tira o corpo fora. É tipo alguém dar opinião, mas não quer colocar a mão na massa. Ela dá palpite, mas não quer colocar, não quer investir, não quer ter compromisso com nada. Você pode observar que as pessoas que dão palpite, que dão opinião, elas não agem, elas não querem pôr a mão na massa, mas são boas em colocar palpite, dar opinião. Lembrando que pessoas mau caráter não têm entendimento, não têm conhecimento, porque caráter a gente aprende. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão aprender nesta vida, vão aprender através da dor. Porque tem pessoas que nem mesmo na dor não vai conseguir aprender. Já tem outras pessoas que aprendem sem precisar dor. Elas aprendem por bem. Né? No meu caso, eu estou aprendendo pela dor. Tá? Estou me curando da esquizofrenia, me curando do álcool, da bebida, das drogas, por mal, porque as coisas foram ficando ruins para mim e eu fui percebendo isso. E o único lugar que eu botei fé foi as palavras da Bíblia. Lá eles não passaram a mão na minha cabeça, ao contrário das pessoas, da maioria das pessoas que eu conheci, que
passava a mão na minha cabeça. Falava para mim que é isso mesmo, e eles me tratavam como um coitadinho mesmo. Eles estavam me tornando dependente deles. E essa não é a proposta de Cristo. Cristo, Jesus, ele nunca propôs que nós seríamos dependentes dele. Pelo contrário, ele falou, ó, está aí, vocês são capazes. Vocês fazem, é possível vocês fazerem. Se eu fiz, vocês também fazem. Tá? Eu fiz, agi desta forma e dessa forma funcionou. Não é fácil agir como Cristo agiu, mas funcionou. Para ele funcionou. Ele falou que venceu o mundo. Então, vencer o mundo é mais ou menos isso. Eu entendo que vencer o mundo é você vencer você mesmo, vencer os seus sentimentos, vencer os seus pensamentos e conseguir se relacionar com essa diversidade de pessoas que existe ao nosso redor. Né? Seja as pessoas boas ou ruins, a gente aprende a lidar com facilidade. A gente se posiciona diante de qualquer situação, diante de qualquer pessoa. É isso que Cristo veio nos ensinar. Né? De a gente se posicionar, ser mais claro. A gente precisa ser claro, aliás, com as pessoas, né? Nas nossas intenções,